Olá pessoal, dando continuidade ao nosso programa de apresentação dos revestimentos de alto desempenho, hoje eu quero apresentar o sistema autonivelante. O sistema autonivelante são esses sistemas com uma superfície extremamente lisa e brilhante. Ele pode ser feito em resina epóxi, que é o mais comum, é o mais popular, mas também pode ser feito em resinas uretânicas, metacrílicas e poliaspárticas. Quais as vantagens do sistema autonivelante? Pela sua superfície lisa, ele é muito fácil de limpar. Também tem menos etapas para executar, basta um selamento bem feito e logo em seguida se vem com o sistema autonivelante. O autonivelante também pode ser feito em várias espessuras, 1, 2, 3 milímetros. E assim você pode fazer a adequação conforme a área necessária do teu cliente. E onde que a gente tem que especificar os sistemas autonivelantes? Na indústria farmacêutica, com certeza, porque eles sempre querem uma superfície bem lisa, com bom controle de contaminação. Salas limpas, tanto na área eletrônica, quanto na própria indústria farmacêutica ou de cosmética. Autopeças, eles usam bastante para poder delimitar aqueles corredores e as áreas de produção. Concessionárias também usam nas suas oficinas para poder aguentar os impactos de ferramentas. Então é um sistema que você pode aplicar em vários tipos de área. Basta querer essa característica de fácil de limpar. E como é que a gente determina a espessura do autonivelante? Porque eu vou fazer 1 milímetro, 2, 3 ou 4 milímetros? Bom, primeiro caso, ou por primeira necessidade, é saber o substrato, a base. Se for uma base bem lisa, CSP1, CSP2, CSP3, você consegue fazer um autonivelante de 1, 2 ou 3 milímetros. Mas se a base já tiver com CSP4, ou seja, bem rugosa, aí você já é obrigado a usar um revestimento autonivelante de 3 ou 4 milímetros. E qual que é a preparação de superfície adequada para fazer um sistema autonivelante? Vai depender da base que você tem e da espessura que você vai fazer do revestimento. Se o revestimento for de baixa espessura, 1, 2 milímetros, um padrão CSP2, que é um polimento de piso, é adequado. E o polimento a gente faz com esse tipo de máquina, que tem diamantes embaixo que vão fazer os riscos. Grão 80, grão 36 é o adequado para poder fazer uma boa preparação CSP2. Agora, se o autonivelante for 3, 4 milímetros, você vai precisar fazer uma preparação mais profunda, um padrão mais riscado. E aí é o padrão CSP4. CSP4 a gente consegue com a fresadora, que é esse equipamento aqui que nós vamos ver. Bom, e para aplicar o autonivelante, o que é que nós vamos precisar? O sistema Solelis da Solepox. Primeira coisa, o selador A, selador B, que tem a função de selar o concreto, tirar completamente a sua porosidade e dar uma boa ancoragem no sistema Solelis que vai vir logo em seguida. O selador pode ser aplicado em uma demão ou duas. O que vai definir se tem essa segunda demão é se você teve resultados, conseguiu realmente selar o piso de concreto. Uma característica muito importante do autonivelante é que o piso esteja completamente selado. Se tiver porosidade, elas têm que ser eliminadas. Caso contrário, você vai ter uma patologia no teu autonivelante de bolhas. Esse selamento normalmente é puxado com desempenadeira de aço, é rolado em seguida para garantir o fechamento total. Tá? Isso, como eu falei, depende do piso. Pisos mais porosos requerem 2 selamentos. Pisos mais fechados, pisos mais novos, bem feitos, normalmente um bom selamento é o suficiente. Feito o bom selamento, nós vamos aplicar o autonivelante. O autonivelante Solelis ele é composto por 3 componentes. Solelis A, resina pigmentada, Solelis B, o endurecedor, e a carga Solelis, que é o terceiro elemento para poder incorporar o revestimento. Esses 3 elementos são batidos dentro de um balde de bom volume. Normalmente a gente usa um misturador. Esse misturador com um fuso nesse estilo. Ele tem uma vantagem de ser de baixa rotação, não incorpora muito ar e você consegue controlar nesse tipo de botão aqui a velocidade de mistura. Tá? Portanto, não tente usar uma furadeira pequena, porque após algumas batidas essa furadeira acaba queimando. É importante ter um equipamento de boa qualidade, forte e robusto. E de preferência 2 furadeiras, porque no meio do processo, se queimar uma, pelo menos você já tem a outra para resolver. Feita essa mistura dentro do balde, a gente despeja imediatamente em forma de linha no chão e usa esse tipo de desempenadeira, com dentes regulando a distribuição do produto. Normalmente você pode trabalhar com ele na mão,
ajoelhado, ou instalar um cabo aqui para poder trabalhar na posição mais em pé, de forma a fazer uma distribuição mais homogênea, fica bem melhor. Feito a distribuição, a gente entra com o famoso rolo quebra-bolha. Esse tipo de rolo aqui vai ajudar a tirar o ar que está dentro da massa. Essas pequenas pontas girando vão fazer com que você ajude a distribuir a massa do autonivelante no piso e, ao mesmo tempo, desincorporar o ar que entrou durante a tua mistura ou durante a incorporação da areia, ok? Esse é muito importante, usar esse rolo quebra-bolha abundantemente. Em sistemas uretanos, você tem que usar e já sair de cima do piso. Se ficar em cima do piso, começa a dar marcas do rolo. Outro equipamento super importante na aplicação do autonivelante, indispensável, porque você vai ter que andar em cima da massa, são chamados sapatos pregos. O sapato prego é esse equipamento, né, que a gente coloca num sapato de segurança. Ele tem essas pontas que faz com que a gente possa andar em cima do piso ainda fresco, trabalhando, fazendo as quebras. Sem esse tipo de equipamento, você não consegue fazer um bom autonivelante, porque a gente tem que passar o rolo atrasado, chamado. É depois de lançado, ainda 10, 15 minutos depois de lançado, onde ainda está soltando o ar. Feita a aplicação, a resina epóxi vai curar por volta de 10 a 12 horas após a tua aplicação. É o período que já dá para andar em cima, mas para tráfegos mais pesados, empilhadeira, a gente recomenda pelo menos 48 horas. Veja agora na prática como é que nós vamos aplicar o autonivelante. Agora nós vamos bater o kit autonivelante, o kit Solelis da Solepoxi. Esse aqui é um autonivelante com resina epóxi. Ele é composto por 3 componentes: a resina já pigmentada, o endurecedor e a carga Solelis. Essa carga é uma carga especial com uma granulometria muito bem calibrada para poder fazer o piso ficar bem autonivelante. Para poder misturar esse kit, a gente precisa de um balde grande, porque a gente vai entrar com bastante material, e precisamos ter uma misturadora, um fuso, com essa característica de baixa rotação. Pode ser esse tipo ou pode ser do tipo gaiola também. O importante é que seja misturado em baixa rotação, para não ficar incorporando muito ar na mistura. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver, é um misturador que bate nessa, é a rotação máxima dele, tá ok? Então, vamos misturar. O importante ao derramar o material é que ele seja colocado justamente em cima do material que já está lançado, não deixando nenhum espaço em vazio. É importante observar que metade da desempenadeira dele está pegando um material já aplicado e o outro está puxando a resina. No sistema autonivelante epóxi, a gente dá uma primeira rolada logo que o rodinho dentado puxou a resina. Em seguida, quando estiver mais avançado, esse operador volta para cima e dá uma outra rolada, dá uma segunda rolada, melhorando ainda mais seu aspecto autonivelante. Quando o sistema é uretânico, não acontece dessa forma. Aí puxou o material, ele dá uma primeira quebrada para liberar as bolhas e ajudar a esparramar o material e sai logo em seguida. Ele não retorna nunca em cima do sistema autonivelante quando for resina uretânica. Terminado o processo de puxar o autonivelante, passar bastante o quebra-bolha, a gente vai ter que esperar entre 12 e 24 horas para poder trafegar em cima do piso autonivelante. 12 horas para pessoas apenas, 24 horas já podendo carregar alguma coisa. Para transempilhadeiras, pelo menos 48 horas. O autonivelante tem essa característica, bem liso, bem brilhante,
para manter esse tipo de piso, usar apenas pano molhado ou aquelas autolavadoras com disco bege, branco ou rubi. Nunca use disco verde ou preto. Espero que vocês tenham gostado do módulo autonivelante. Eu convido vocês para os módulos preparação de superfície, pintura e os sistemas multilayers. Tendo alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com a assistência técnica da Solepoxy. E nos vemos nos próximos vídeos.